Às vezes, o silêncio é a arma mais letal que uma mulher pode empunhar. Clarice acreditava ter construído a vida perfeita em Uberlândia, equilibrando o sucesso profissional com um casamento que era a inveja de todos no Triângulo Mineiro. No entanto, um retorno inesperado para casa em uma tarde abafada revelou que a traição não tinha apenas o rosto do seu marido, mas também o sangue da sua própria família. Em vez do escândalo esperado, ela escolheu a frieza de um plano meticuloso que transformaria a segurança de Ricardo e Letícia em um castelo de cartas prestes a desmoronar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Uberaba não costuma ter misericórdia, e naquela terça-feira à tarde, o calor parecia vibrar sobre o asfalto da Avenida Leopoldino de Oliveira. O ar-condicionado do meu carro soprava uma brisa gelada, mas eu sentia um peso estranho no peito, uma inquietação que eu atribuía ao café forte que tomei após a reunião cancelada. Eu sou Clarice, arquiteta, e orgulhosamente a mulher que projetou cada linha da casa onde eu morava com o Ricardo. Nossa residência no bairro Santa Maria era meu santuário. Linhas modernas, amplas janelas de vidro e um jardim de inverno que era o meu refúgio. Quando estacionei na garagem antes do horário habitual, tudo parecia mergulhado em uma paz profunda, interrompida apenas pelo som das cigarras nas árvores vizinhas. Lembro-me de notar que o SUV de Ricardo estava lá, o que era incomum, já que ele deveria estar na corretora de grãos naquela hora. Imaginei que ele pudesse estar com a mesma dor de cabeça que vinha reclamando nos últimos dias. Entrei em silêncio, deixando meus saltos perto da porta para não fazer barulho no porcelanato impecável. O cheiro de lavanda do produto de limpeza que a diarista usava pela manhã ainda pairava no ar, misturado a um aroma mais doce, algo como um perfume floral intenso que eu não reconheci de imediato como sendo meu. Subi as escadas de madeira de lei, sentindo o corrimão liso sob meus dedos. À medida que me aproximava do nosso quarto, um som quebrou o silêncio da casa. Não era um som de dor, como eu esperava se Ricardo estivesse doente. Era um riso abafado, uma nota aguda e familiar que fez meu sangue congelar instantaneamente. Aquela risada pertencia a Letícia, minha prima, a pessoa que eu praticamente carreguei no colo quando as coisas ficaram difíceis para o lado dela, a quem eu abri as portas da minha casa e ajudei a conseguir um emprego administrativo na empresa do meu marido. Parei diante da porta, entreaberta. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. Pude ver pelo reflexo no grande espelho que eu mesma escolhi para o closet, o que nunca imaginei presenciar. Ricardo, o homem com quem compartilhei 10 anos de sonhos e planos, estava entrelaçado nos lençóis de linho egípcio com Letícia. O suor brilhava nas costas dele sob a luz que filtrava pelas cortinas de seda. A traição tinha um cheiro metálico, um gosto de bile que subiu pela minha garganta. Mas eu não gritei. Eu não conseguia. Meus pulmões pareciam ter colapsado. Eles não me viram de imediato. Fiquei ali, imóvel como uma das estátuas que decoravam meu jardim, observando a destruição da minha vida em tempo real. Cada detalhe daquela cena se gravou na minha mente como um ferro em brasa. As roupas dela jogadas sobre a poltrona de leitura, o relógio de ouro de Ricardo sobre o criado mudo e a forma como ela sorria. Um sorriso de vitória que eu nunca tinha percebido sob sua máscara de prima dedicada. Quando Ricardo finalmente girou a cabeça e seus olhos encontraram os meus, o tempo parou. O prazer no rosto dele deu lugar a uma palidez cadavérica, um choque tão profundo que ele pareceu esquecer como se respirava. Clarice, não é o que você está pensando, ele gaguejou, a frase mais clichê e vazia da história da humanidade, enquanto tentava se cobrir freneticamente. Letícia se encolheu, puxando o cobertor, mas não havia arrependimento nos olhos dela, apenas o susto de ter sido pega. Eu não disse uma única palavra. O silêncio que eu mantive era mais pesado do que qualquer insulto. Eu me virei. Meus movimentos eram mecânicos, como se eu fosse uma marionete sendo operada por fios invisíveis. Desci as escadas, ouvindo os passos atrapalhados de Ricardo atrás de mim. O som de seus pés descalços batendo no chão de madeira. Espera, Clarice, pelo amor de Deus, para! Ele gritava.
a voz embargada pelo pânico. Foi um erro, uma fraqueza. Eu estava estressado. Ela me procurou. Isso não vai acontecer de novo. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu alcancei a porta da frente. O calor da rua me atingiu como um tapa, mas eu ainda sentia frio por dentro. Ricardo me alcançou no jardim, segurando meu braço. Ele estava apenas de calça jeans, o tronco nu, a imagem da decadência. Olhei para a mão dele no meu pulso e depois para os olhos dele. Ele esperava uma explosão. Lágrimas, tapas, um escândalo que os vizinhos pudessem comentar durante os churrascos de domingo. Mas eu apenas puxei meu braço com uma calma que o aterrorizou ainda mais. Clarice, fala alguma coisa. Me xinga, mas não fica assim, ele implorava, enquanto Letícia aparecia na janela superior, observando a cena com uma curiosidade mórbida. Entrei no carro e liguei o motor. Ele bateu no vidro, o rosto suado e vermelho, as mãos deixando marcas de desespero no cristal. Eu o encarei por 5 segundos. Naqueles 5 segundos, eu não vi o homem que amei. Vi apenas um obstáculo, uma falha estrutural que precisava ser removida. Eu não dei marcha ré. Eu simplesmente saí, deixando-o falando sozinho no meio da calçada, sob o olhar atento de quem passava pela rua. Enquanto dirigia sem rumo pelas ruas de Uberaba, passando pelas praças e pelas construções que eu tanto admirava, minha mente começou a trabalhar. A dor estava lá, profunda e lacerante, como uma ferida aberta, mas abaixo dela, uma engrenagem fria e precisa começou a girar. Ricardo achava que o pior que poderia acontecer era um divórcio litigioso. Ele achava que eu sairia, gritando e pedindo metade dos bens que construímos juntos. Ele não tinha ideia de que eu conhecia cada centavo que ele escondia nas contas da corretora, cada contrato mal assinado e, principalmente, cada ponto fraco daquela empresa que ele tanto se orgulhava de dirigir, mas que, na verdade, dependia inteiramente do meu capital inicial e dos meus contatos com a elite rural da região. Estacionei o carro perto da igreja da abadia e deixei o silêncio me envolver. O plano não nasceu pronto. Ele floresceu do ódio transformado em gelo. Eu não ia apenas deixá-lo. Eu ia devolver a ele exatamente a vida que ele tinha antes de me conhecer. Uma vida de nada. E Letícia, que tanto desejava o que era meu, descobriria que alguns presentes vêm com um preço que ela jamais conseguiria pagar. A vingança, eu decidi ali, não seria um prato servido frio, seria uma demolição controlada. Tijolo por tijolo, até que não sobrasse pedra sobre pedra do mundo de Ricardo. O asfalto da rodovia Washington Luiz parecia ferver sob o sol de fim de tarde, refletindo um brilho distorcido que combinava perfeitamente com a confusão na minha mente. Mas conforme eu me afastava do centro de Uberaba e entrava na quietude das estradas vicinais que cortam as plantações de cana, a confusão deu lugar a uma clareza gelada. Eu não era apenas uma mulher traída. Eu era uma arquiteta. E na arquitetura, quando uma estrutura está comprometida por cupins ou por uma fundação podre, você não tenta remendar com massa plástica. Você demole, você limpa o terreno e você reconstrói sobre as cinzas do que não prestava. Parei o carro em um posto de gasolina de beira de estrada para lavar o rosto. A água da pia de cerâmica encardida estava morna, mas serviu para me trazer de volta à realidade. Olhei-me no espelho manchado e não vi lágrimas. Vi as olheiras de quem tinha acabado de ter o mundo implodido, mas também vi um brilho de determinação que eu não sentia há anos. Ricardo sempre disse que eu era fina demais, delicada demais. Ele estava prestes a descobrir que a delicadeza de um projeto bem feito é o que garante que, quando o gatilho é puxado, o alvo nem veja de onde veio o golpe. Meu primeiro passo foi ligar para Arnaldo Pires. Arnaldo não era apenas meu advogado. Ele era o homem que cuidou do inventário do meu pai e que sabia exatamente onde cada centavo da minha herança, o capital que fundou a Ricardo Grãos & Commodities, estava enterrado. Encontramo-nos em um café discreto perto da Praça Rui Barbosa, um lugar com cheiro de café coado na hora e pão de queijo saindo do forno, aromas que normalmente me confortariam, mas que agora pareciam estranhamente distantes. Clarice, você tem certeza disso? Arnaldo perguntou.
ajustando os óculos de aro grosso enquanto examinava as fotos que eu tinha tirado do meu celular no calor do momento. Eu não tinha apenas visto a traição. No momento em que saí do quarto, recuperei a frieza e, antes de descer, peguei o celular de Letícia que estava sobre a cômoda e o meu próprio, gravando segundos preciosos daquela humilhação antes de eles me notarem. O Ricardo é um homem influente na região. Mexer com a corretora vai afetar os contratos dele com os grandes produtores de gado e soja. Eu não quero apenas mexer, Arnaldo. Eu quero o controle. Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. O contrato social da empresa tem uma cláusula de desempenho e de conduta moral que inserimos por insistência do meu pai. Além disso, 70% das garantias bancárias para os empréstimos de safra dele estão atreladas aos imóveis que recebi de herança. Se eu retirar as garantias, o castelo de cartas desmorona em 30 dias. Arnaldo sorriu. Um sorriso de quem conhece o valor de uma estratégia bem montada. Passamos as próximas 2 horas traçando o mapa da mina. Eu precisava voltar para casa. Precisava fingir que o choque tinha me deixado apática, vulnerável, talvez até disposta a ouvir as desculpas dele. Eu precisava de tempo para que Arnaldo pudesse protocolar as retiradas de garantias de forma silenciosa, antes que Ricardo pudesse transferir fundos para contas de terceiros, ou para a conta de Letícia, como eu suspeitava que ele já estivesse fazendo. Voltei para casa quando a noite já tinha caído sobre Uberaba. O céu estava carregado, um prenúncio de uma daquelas tempestades típicas do Triângulo Mineiro. Quando estacionei, a luz da sala estava acesa. Ricardo estava sentado no sofá, com uma garrafa de uísque pela metade à sua frente. Ele parecia envelhecido 10 anos em poucas horas. A postura arrogante do rei dos grãos tinha sumido, substituída por um homem que sabia que tinha cometido um erro estratégico fatal. Você voltou, ele disse, a voz rouca, levantando-se com dificuldade. Clarice, meu amor, eu mandei a Letícia embora. Eu a demiti. Ela não pisa. Mas nesta casa, nem na empresa. Eu estava fora de mim, foi um momento de fraqueza. Eu juro. Eu o encarei com uma expressão vazia. Não era difícil atuar. O vazio dentro de mim era real. Eu não quero falar sobre isso agora, Ricardo, eu disse, cruzando os braços para esconder o tremor nas mãos. Estou exausta. Meu mundo caiu. Preciso de alguns dias para pensar. Só peço que você não me pressione. Se você realmente quer salvar alguma coisa, me dê o silêncio que eu preciso. Ele assentiu freneticamente, como um condenado que acaba de ganhar um adiamento na execução. O que você quiser, Clarice. O tempo que você precisar. Eu faço qualquer coisa. Ótimo, respondi, subindo as escadas sem olhar para trás. Entrei no nosso quarto. O cheiro de Letícia ainda parecia estar lá, impregnado nas cortinas, no ar, na minha própria pele. Senti uma náusea violenta e me tranquei no banheiro. Abri o chuveiro no máximo para que o som da água abafasse meus soluços, que finalmente vieram. Chorei não por ele, mas pela traição daquela que eu considerava uma irmã. Letícia tinha crescido comigo. Eu paguei o tratamento dentário dela. Eu a incentivei a terminar a faculdade. E ela tinha usado esse conhecimento para se infiltrar na minha cama e nas finanças da minha família. Enquanto a água quente lavava meu corpo, minha mente começou a organizar as peças do tabuleiro para o dia seguinte. Letícia achava que tinha sido demitida e que sairia de cena com algum dinheiro de rescisão que Ricardo certamente daria a ela por baixo dos panos. O que ela não sabia é que eu já tinha descoberto, através de um acesso rápido ao laptop de Ricardo enquanto ele bebia lá embaixo, que ela vinha desviando pequenas quantias da corretora para uma conta pessoal há meses, usando a confiança dele. Ricardo era cego demais pela luxúria para notar, mas eu, a arquiteta, sabia ler cada linha de um balancete. Eu não ia apenas destruir o casamento. Eu ia entregar as provas do desvio de Letícia para o conselho da corretora e para a polícia. E quanto a Ricardo, ele descobriria que a mulher fina e delicada tinha acabado de assinar a ordem de demolição de todo o seu império. Ao sair do banho, sequei as lágrimas e olhei para o reflexo no espelho. A Clarice que amava Ricardo estava morta. A Clarice que ia retomar sua vida estava apenas começando a desenhar o projeto final. Deitei-me no lado oposto da cama.
sentindo o frio do lençol limpo que a diarista tinha trocado sob minhas ordens, por mensagem de texto, enquanto eu estava com Arnaldo. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos trovões que começavam a ecoar ao longe. Ricardo estava no sofá da sala, achando que o silêncio era um sinal de perdão. Ele não podia estar mais errado. O silêncio era apenas o intervalo necessário para que os explosivos fossem posicionados nos pilares de sustentação da sua vida. Amanhã, a primeira detonação aconteceria. O amanhecer em Uberaba trouxe aquele cheiro característico de terra molhada, um perfume que normalmente me traria paz, mas que naquela quarta-feira parecia apenas ressaltar a umidade pesada do meu peito. Acordei antes do despertador, sentindo o peso dos lençóis como se fossem feitos de chumbo. Ricardo ainda dormia no sofá da sala. Eu podia ouvir o ronco leve e rítmico dele subindo pelas escadas, um som que antes me confortava e que agora me causava uma náusea quase física. Passei as mãos pelo rosto, sentindo a pele esticada e seca. Eu não era mais a mesma mulher que acordara ali 48 horas atrás. Aquela Clarice, que se preocupava se o café estaria quente o suficiente ou se a gravata de Ricardo combinava com o terno, tinha sido enterrada sob o entulho de uma traição sórdida. Desci as escadas em silêncio, cada degrau rangendo sob meus pés descalços, como se a própria casa estivesse protestando. Na cozinha, o silêncio era absoluto. Preparei um café forte, o pó preto caindo no filtro com um som suave, o aroma de grão torrado, preenchendo o ambiente. Enquanto a água fervia, olhei pela janela da área de serviço para o quintal. O jardim, que eu planejei com tanto carinho, parecia agora um cenário de teatro vazio. Lembrei-me de Letícia ali, meses atrás, durante um churrasco de domingo, rindo enquanto segurava um copo de cerveja e me dizia como eu era, abençoada, por ter tudo o que tinha. O veneno já estava lá. Eu é que fui cega demais para ver a serpente no meu paraíso. Ricardo apareceu na porta da cozinha, despenteado e com os olhos vermelhos. Ele parecia um homem derrotado, mas eu sabia que era apenas a fachada do medo. O medo de perder o conforto, o status e a mulher que financiava sua arrogância. "Bom dia, Clarice", ele disse, a voz baixa, tentando sondar o terreno. "Você conseguiu descansar?" Eu tomei um gole do café amargo, sentindo o líquido queimar minha garganta. "Dormi o necessário, Ricardo. Hoje tenho muito o que fazer na cidade. Você quer que eu te leve? Podemos almoçar naquele restaurante ali na Santa Beatriz, conversar com calma", ele sugeriu, um sorriso amarelo tentando se formar em seu rosto. "Não será necessário", respondi, cortando suas esperanças com a precisão de um bisturi. "Tenho reuniões com clientes e depois passarei na corretora." Arnaldo mencionou que alguns documentos da minha herança precisam de revisão, já que as garantias de safra vencem esta semana. O rosto dele empalideceu. Ricardo sempre teve um calcanhar de Aquiles, a dependência financeira que ele tentava mascarar com bravatas sobre ser o rei dos grãos e do Triângulo Mineiro. Ele sabia que, sem as terras que meu pai me deixou, ele não conseguiria crédito nem para comprar uma saca de milho no mercado municipal. "Ah, sim, os documentos, mas não. Precisa se preocupar com isso hoje, meu amor. Eu resolvo com o gerente do banco. Você deveria tirar o dia para ir ao spa, relaxar um pouco." Ele tentou, a voz agora carregada de um desespero mal disfarçado. "Eu prefiro cuidar pessoalmente dos meus interesses agora, Ricardo. A confiança é um material de construção muito caro para ser desperdiçado 2 vezes", eu disse, encarando-o fixamente. Ele desviou o olhar e, naquele momento, eu soube que a primeira carga de dinamite estava pronta para ser detonada. Saí de casa às 9 da manhã. O trânsito em Uberaba estava calmo, mas minha mente estava em alta velocidade. Fui direto para o escritório de Arnaldo. Ele já me esperava com uma pasta de couro recheada de papéis que selariam o destino da Ricardo Grãos & Commodities. "Aqui está, Clarice", disse Arnaldo, batendo com a caneta sobre os documentos. "O pedido formal de retirada das garantias reais. No momento em que eu protocolar isso no banco e na junta comercial, todas as linhas de crédito do Ricardo serão congeladas. Além disso, fiz o que você pediu. Levantei os registros do software de gestão da empresa.
Sua prima Letícia foi descuidada. Ela usava uma conta fantasma de um fornecedor de sacarias para desviar pequenas porcentagens de cada contrato. Ao todo, nos últimos 18 meses, ela desviou quase R$ 400 mil. Senti um frio na espinha, não pela perda do dinheiro, mas pela audácia da traição. Enquanto Letícia comia na minha mesa e usava minhas roupas emprestadas, ela estava sistematicamente roubando o patrimônio da minha família. Quero que você prepare uma notificação extrajudicial para ela, eu disse, minha voz soando estranhamente calma. E quero que a entrega seja feita hoje, na frente de todos, na sede da corretora. Quero que ela saiba que eu sei. E quero que Ricardo veja a parceira dele sendo desmascarada como a criminosa que é. Arnaldo assentiu. Ele conhecia o meu lado profissional, mas acho que nunca tinha visto o meu lado vingativo. Fomos juntos até o prédio comercial onde funcionava a corretora. O prédio era moderno, revestido de vidro fumê, um dos projetos de que eu mais me orgulhava. Entrar ali foi como entrar em uma zona de guerra. Os funcionários me cumprimentavam com sorrisos nervosos. As fofocas já deviam estar correndo pelos corredores desde a demissão apressada de Letícia no dia anterior. Fui direto para a sala de conferências principal e pedi que a secretária chamasse Ricardo e, para surpresa de todos, exigi que localizassem Letícia. Eu sabia que ela ainda estava na cidade, provavelmente escondida em um hotel barato, esperando o poeira baixar. Clarice, o que é isso? Porque o Arnaldo está aqui com esses documentos. Ricardo entrou na sala, tentando manter a compostura diante dos sócios minoritários que eu também fiz questão de convocar. Sentem-se, eu ordenei. A autoridade na minha voz fez com que todos obedecessem sem questionar. Estamos aqui para tratar de uma falha estrutural grave nesta empresa. Uma falha que envolve má gestão, traição e crime. Nesse momento, a porta se abriu e Letícia entrou, escoltada pelo segurança que eu tinha orientado a deixá-la passar. Ela estava pálida, as mãos tremendo, tentando manter uma expressão de indignação. Clarice, por que você me mandou vir aqui? Eu já saí da empresa, não temos mais nada para conversar, ela exclamou, a voz aguda e estridente. Letícia, temos muito o que conversar, respondi, deslizando os relatórios de auditoria sobre a mesa de Mogno. Vamos falar sobre a Saca Encia, a empresa de fachada que você criou para desviar o dinheiro dos nossos produtores. E vamos falar sobre como você usou a senha do Ricardo para autorizar pagamentos ilícitos, enquanto vocês dois estavam ocupados na minha cama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir apenas o zumbido baixo do ar-condicionado. Ricardo olhou para Letícia, o choque estampado em seu rosto. Ele não sabia da fraude. Ele achava que ela era apenas uma amante devotada, não uma sócia no crime que estava roubando dele também. Você fez o quê? Ricardo gaguejou, olhando para Letícia como se a visse pela primeira vez. Clarice, isso é mentira. Ela está inventando isso por causa do que aconteceu, Letícia gritou, mas o tremor em sua voz a entregava. Os registros bancários não mentem, Letícia, interveio Arnaldo. Sua voz grave preenchendo a sala. Temos as transferências, os horários e os IPs dos computadores usados. Você tem duas opções, ou assina uma confissão de dívida e um acordo de restituição agora, ou saímos daqui direto para a Delegacia de Fraudes e Crimes Financeiros. Vi o desespero nos olhos dela. A máscara de prima coitadinha caiu completamente, revelando uma mulher fria e gananciosa. Ela olhou para Ricardo, buscando ajuda, mas ele estava ocupado demais tentando processar que sua vida financeira estava desmoronando junto com seu casamento. E quanto a você, Ricardo, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela, de onde se via o movimento da cidade que eu ajudei a construir. Como acionista majoritária e principal garantidora desta empresa, estou retirando todos os meus ativos. O banco será notificado em 1 hora. A Ricardo Grãos deixará de existir até o final do mês. Você terá que responder pelas dívidas com seu próprio patrimônio, se é que vai sobrar algum depois que eu terminar com o processo de divórcio. Ricardo caiu na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Letícia começou a chorar, um choro feio e ruidoso, mas ninguém se moveu para confortá-la. Eu olhei para os dois e não senti alegria, mas senti um alívio imenso.
A demolição tinha começado. O teto estava caindo sobre a cabeça deles e eu era a única que tinha a chave para sair daquele prédio antes que tudo virasse poeira. Caminhei até a porta, mas parei e olhei para Letícia uma última vez. O relógio de ouro que estava na cômoda naquela tarde, Letícia, era do meu pai. Espero que você tenha guardado bem, porque será uma das poucas coisas que você terá para vender quando os oficiais de justiça chegarem na sua porta. Saí da sala sem olhar para trás, sentindo o ar de Uberaba finalmente entrar em meus pulmões com a pureza que eu merecia. Mas eu sabia que o capítulo final dessa história ainda não tinha sido escrito. A vingança financeira era apenas o começo. Eu queria que eles sentissem o peso de cada mentira, de cada toque proibido, de cada traição. As semanas que se seguiram àquele dia na corretora foram como um longo período de estiagem no Cerrado Mineiro. O ar era seco, a poeira subia a cada passo e a espera pela chuva parecia interminável. Uberaba é uma cidade onde as notícias correm mais rápido que o gado nos pastos, e logo a queda do rei dos grãos tornou-se o assunto principal das rodas de conversa no Jockey Club e nas mesas de bar da Avenida Santos Dumont. Eu, no entanto, mantive-me reclusa no meu novo apartamento, um espaço pequeno mas funcional no centro, onde as janelas não eram de vidro panorâmico, mas as paredes eram sólidas e, pela primeira vez em anos, verdadeiramente minhas. A sensação de recomeço tinha um gosto metálico, um misto de liberdade e o cansaço extremo de quem acaba de sobreviver a um desabamento. O processo de divórcio avançou com a frieza de um cálculo estrutural. Ricardo tentou, nas primeiras semanas, enviar flores e mensagens longas, repletas de uma nostalgia fabricada que não me comovia mais. Ele falava das nossas viagens para Araxá, dos jantares na nossa antiga cozinha, mas ignorava o fato de que tinha transformado tudo aquilo em escombros. Quando as notificações bancárias começaram a chegar e o congelamento dos seus bens foi oficializado, as mensagens mudaram de tom. O amor eterno deu lugar ao desespero e, eventualmente, à agressividade. Ele me acusava de ser vingativa, de ter planejado a sua ruína financeira. Eu apenas lia as mensagens com um sorriso. Amargo, lembrando-me de que eu não tinha colocado Letícia na nossa cama. Ele fizera isso sozinho. Eu apenas abri as cortinas para que o mundo visse a cena. Letícia, por sua vez, sentiu o peso da justiça com uma rapidez que a surpreendeu. A denúncia de fraude financeira, sustentada pelas provas irrefutáveis que Arnaldo e eu reunimos, transformou-se em um inquérito policial. Ela teve que vender o carro que Ricardo lhe dera, pago, ironicamente, com o dinheiro dos desvios, para contratar um advogado de defesa que mal conseguia olhar em seus olhos. A família, que antes a via como a sobrinha batalhadora, fechou-lhe as portas. Minha tia, mãe dela, me ligou em prantos, implorando por clemência. Foi a parte mais difícil, olhar para o telefone e saber que a dor de uma mãe era o efeito colateral da minha sede de justiça. Mas eu respondi com a calma que me restava. Tia, eu não criei o crime. Eu apenas parei de ser a vítima dele. O payoff final aconteceu em uma tarde quente de outubro, quando as primeiras nuvens pesadas de chuva começavam a se acumular no horizonte. Fui até o antigo casarão no bairro Santa Maria para assinar os últimos papéis da venda do imóvel. A casa já estava vazia, sem os móveis planejados, sem as obras de arte e sem o som do riso fingido de Ricardo. O lugar parecia vasto e assustadoramente oco. Eu caminhava pelos cômodos sentindo o eco dos meus próprios passos no porcelanato. No jardim de inverno, as plantas estavam murchas, sinal de que o cuidado tinha acabado junto com o nosso compromisso. Ricardo estava lá para entregar as chaves. Ele não usava mais os ternos de corte impecável. Vestia uma camisa polo desbotada e parecia ter perdido 10 quilos. O brilho de arrogância nos olhos fora substituído por uma névoa de derrota. Ele olhou para mim, esperando talvez encontrar uma fresta de arrependimento, um sinal de que eu voltaria atrás e salvaria o que restava da sua reputação. Você conseguiu, Clarice, ele disse, a voz rouca, entregando-me o molho de chaves com as mãos trêmulas. Não sobrou nada. A corretora fechou.
Letícia vai ser processada e eu estou voltando para a casa dos meus pais no interior. Você destruiu tudo o que eu construí. Parei diante dele a poucos centímetros, sentindo o cheiro de cigarro e uísque barato, que agora emanava de sua pele. Olhei para a casa que eu mesma projetei, para as vigas que eu calculei e para a vida que eu sonhei. Você se engana, Ricardo, respondi, minha voz ecoando nas paredes vazias. Eu não destruí nada. Eu apenas parei de sustentar as mentiras que você usava como pilares. Uma estrutura que depende da traição e do... Roubo para ficar de pé nunca foi uma construção. Era apenas um cenário. Você derrubou a casa no momento em que deixou aquela mulher entrar nela. Eu só me recusei a morrer soterrada junto com você. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Naquele momento, vi que Letícia o esperava em um táxi do lado de fora. Ela não tinha para onde ir e, ironicamente, o único que ainda a aceitava era o homem que ela ajudara a arruinar. Eles estavam presos um ao outro pela miséria moral que compartilhavam. Vi Ricardo entrar no carro e o veículo se afastar lentamente pela rua arborizada. Eles não eram vilões de cinema com planos mirabolantes, eram apenas pessoas pequenas, cujas escolhas mesquinhas os levaram ao isolamento. Voltei para o centro de Uberaba e parei no mercado municipal. Comprei um café coado e um pedaço de queijo Minas, sentando-me em um dos bancos de madeira. O movimento das pessoas, o barulho das conversas sobre o preço da soja e o cheiro de especiarias me trouxeram de volta à terra. Eu estava em paz. A vingança não me transformou em uma pessoa amarga, mas em uma mulher consciente de seu próprio valor e da força do seu silêncio. Eu não era mais a esposa do Ricardo, eu era Clarice, a arquiteta que sabia que, para construir algo novo e duradouro, às vezes é preciso limpar o terreno até chegar à rocha firme. Enquanto a primeira chuva de outubro finalmente caía, lavando a poeira das ruas e refrescando o ar pesado, eu abri meu notebook e comecei a esboçar um novo projeto. Não era uma casa para outra pessoa, mas um centro cultural para jovens talentos da região, financiado pelo que restou do meu patrimônio recuperado. Cada linha que eu desenhava era um passo para longe do passado. O silêncio das paredes de vidro tinha acabado. Agora, o que preenchia o ar era o som da construção de uma vida onde a transparência não era apenas um detalhe estético, mas o fundamento de tudo. Saí do mercado sob a chuva fina, deixando que a água molhasse meu rosto. A vingança estava completa, não porque eles sofreram, mas porque eu finalmente tinha parado de sofrer por eles. Olhei para o futuro e, pela primeira vez em muito tempo, o horizonte estava limpo, nítido e inteiramente aberto para o que eu decidisse erguer sobre ele.